Este é o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu converso com Italy Colini, diretora de operações do fundo 500 Startups. Italy, você citou no começo de que são 4 fundos americanos e, se não me engano, são 15 microfundos espalhados por diversas regiões do mundo. Mas não existe nenhum microfundo para o Brasil. Por quê? Até o momento a gente não, digamos assim, a gente não encontrou um melhor momento para fazer essa captação. Houve uma priorização de outras regiões também, regiões que estão indo muito bem, como o Sudeste Asiático, por exemplo. Então a gente começou a aumentar muito a nossa presença em algumas outras áreas. E por ter, digamos assim, São Francisco como presença para o mundo inteiro e Miami como presença para a América Latina, né? No ano passado, o batch de Miami, por exemplo, de 10 startups, 3 eram brasileiras, então a gente conseguiu uma inserção bem maior nesse programa de aceleração de Miami. A gente acabou despriorizando a questão do fundo, mas isso não significa que a gente não queira ter um fundo no Brasil. E eu acho que também depende muito, né, do desenvolvimento do ecossistema brasileiro. Mas vocês têm planos de ter esse fundo para o Brasil? Existe a possibilidade da gente ter um fundo para o Brasil num mais médio e longo prazo, né, 2, 3 anos. Eu acho que vai depender muito do cenário brasileiro, né? A gente viu que teve uma euforia no começo do ano, né, na mudança de governo. Você teve uma euforia dos mercados financeiros, você teve uma mudança, digamos assim, na expectativa do investidor, mas a gente esperou um pouco para ver se isso se sustentava, né? Eu acho que a gente consegue ver que ainda não está, o ponto da economia brasileira também ainda não está num ponto que a gente sente tanta segurança para isso, e principalmente, eu acho que além desse cenário, pesa o fato da gente estar conseguindo ir para as regiões sem necessariamente ter o fundo através das parcerias. Então hoje, o que a gente vê como grande oportunidade para o Brasil? A gente vê uma grande oportunidade em fazer parcerias com agentes locais, sejam grandes empresas que queiram se aproximar de startups, sejam fundações que queiram fazer o desenvolvimento local, seja o governo que tem cada vez mais atuado nessa questão do desenvolvimento do ecossistema. Então a gente vê essa possibilidade como um caminho inicial para a gente justamente validar a nossa presença no Brasil e aí talvez captar um fundo em alguns anos. Mas você não acha que existe também uma euforia nesse mercado de venture capital? O SoftBank anunciou recentemente um fundo de 5 bilhões de dólares para a América Latina. Os principais fundos brasileiros estão todos captando aí com previsões assim de 500 milhões de dólares, 250 milhões de dólares, 300 milhões de dólares. Não é um bom momento para se captar dinheiro? Eu acredito que pode ser um bom momento para quem já esteja estabelecido, né? Eu acho que vários fundos aqui no Brasil estão indo para terceiros, quartos, quintos fundos aqui, né? Mas eu acho que para o nosso posicionamento estratégico, ainda vale a pena trabalhar a aceleração antes de vir com o fundo. Até porque existe uma questão aqui no Brasil que os próprios fundos de Venture Capital já têm conversado, né? Eu estive no Congresso Brasileiro de Venture Capital, e existe uma discussão em relação a quando abordar esse founder, né, esse empreendedor. Por quê? Muitas vezes, a pessoa que está investindo no Series B, ela quer já ter um contato com a startup antes, no Series A, no Seed. A pessoa que está investindo no Series A quer ter um contato com um empreendedor já antes, no Seed, no investimento anjo. Por que isso? Porque relacionamento com o empreendedor é tudo. E a gente está saindo de um cenário em que as startups competiam por capital para um cenário onde os venture capitals vão competir pelas startups. E nesse novo cenário que vem se desenhando, embora leve mais tempo para o Brasil chegar nesse estágio, mas acredito que vai chegar, nesse novo cenário, se o venture capital não tiver um relacionamento próximo ou não tiver a confiança desse empreendedor bem antes de fazer a proposta, ele vai acabar sendo despriorizado. Ele vai acabar... outras pessoas vão chegar nesse empreendedor antes. Então, o que é importante para a gente no nosso posicionamento? É estar próximo do empreendedor já no estágio até pré-seed, né? Para a gente conseguir ganhar essa confiança e tudo mais. E hoje a gente consegue fazer isso trazendo aceleração para cá, não necessariamente trazendo fundo. Até porque
trazendo aceleração para cá e ajudando essas startups a se desenvolverem para daí captarem com esses fundos, a gente acaba fornecendo pipeline para os outros fundos. Então a gente, além de estar fortalecendo o nosso relacionamento com as startups no Brasil, com os empreendedores, a gente também está fortalecendo o nosso relacionamento com os venture capitals, com o ecossistema que vai precisar desse pipeline depois. Você acredita que o ecossistema brasileiro de empreendedorismo já está maduro para receber tantos recursos assim? Eu acho que está no caminho para o amadurecimento. Que falta? Eu acho que falta um pouco da mentalidade global. Eu acho que o Brasil, por ser um país de grandes proporções, por ter, né, um mercado grande, muitas vezes os empreendedores eles fundam a empresa pensando em dominar só o mercado brasileiro e daí então pensar em outros países. Então eu vejo isso um pouco mudar nos novos empreendedores que já estão começando a pensar mais globalmente, mas isso ainda não é uma regra. Então eu acho que a 500 pode agregar muito em trazer essa mentalidade global, no sentido de já preparar a startup desde o começo a pensar em como o modelo que ela está criando pode agir globalmente e não só, tipo, ficar focando, putz, é óbvio que para alguns problemas faz todo sentido você focar em mercado brasileiro, porque o mercado brasileiro tem aquele problema em específico. Mas para diversos outros problemas não é necessário. Então a gente não precisa necessariamente ganhar os 200 milhões de brasileiros para daí só depois pensar em outros países. E eu acho que isso é uma coisa que a 500 pode ajudar e que também é muito boa para os fundos que vão investir nas startups. Porque, querendo ou não, esses fundos, eles estão vindo com muito dinheiro, mas eles vão querer o exit, né? Eles vão querer os exits dessas startups e eles vão muitas vezes precisar que essas startups estejam conectadas ao ecossistema global para realizar esses exits. Agora, vocês atuam no mundo inteiro. Então, eu imagino que vocês têm contato com startups de diversos países. Existe diferença entre os empreendedores brasileiros e os empreendedores de outros países? Você consegue notar a diferença entre eles? Com certeza existem algumas diferenças culturais, tá? Eu acho, por exemplo, o empreendedor brasileiro, muitas vezes, ele é um pouco mais informal, né, para abordar. Então, a gente vê isso, às vezes, né, a startup chega no BET de São Francisco e ela está querendo conversar com outros venture capitals e, às vezes, ela aborda outros VCs de uma maneira que não é usual para os VCs que estão lá nos Estados Unidos. E aí existe essa conversa para fazer esse alinhamento cultural, tá? E isso pode acontecer com outros países também, tá? Isso não acontece só com o Brasil. Até porque o Vale do Silício tem uma cultura muito Vale do Silício ali, né? A gente tem que fazer uma imersão nessa cultura para o empreendedor conseguir sentir. Então, assim, eu vejo algumas diferenças culturais. Vejo também algumas diferenças de acesso a capital mesmo. Tem outros lugares, por exemplo, a Rússia, como eu falei, né? Não tem tanta presença de venture capital quanto hoje tem o Brasil. O Brasil ainda está muito longe de ser um líder global como os Estados Unidos, a China, né, Israel, mas pelo menos a gente já está mais avançado que diversos outros países. Então, eu consigo enxergar a diferença cultural do empreendedor e consigo enxergar também um pouco de diferença de contexto, né? Mas eu acho que a imersão no Vale, a imersão de 4 meses, ela serve justamente para a gente conseguir pegar o que tem de melhor na cultura que aquela pessoa está trazendo e o que tem de melhor no Vale do Silício e aí conseguir fazer essa ponte. É por isso que eu acho tão importante essa tese de investir fora do Vale do Silício. Italy, obrigado. Obrigada a você. No próximo bloco, a gente vai conversar sobre uma outra faceta do trabalho da Italy, que é o da diversidade.